Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e que venha encontrar a todos cheio de paz, alegria, amor e muita, muita harmonia, né? Porque nós precisamos do poder de Deus sobre nossas vidas, nós necessitamos do agir de Deus e do abraçar de Deus em nossas vidas, porque este mundo de tormenta, esse mundo de enganações, este mundo de rolos, né, e perturbações, só Deus para nos comportar no cada dia das nossas vidas. E você que tem a palavra de Deus e abre Ezequiel 28, né, livro de Ezequiel, capítulo 28, marca no capítulo 11 em diante, e eu vou fazer uma oração. Enquanto isso, né, você vai procurando, né? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E me coloco, Senhor, diante de Ti neste momento, buscando, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, a Tua glória, buscando, Senhor, o Teu poder sobre nossas vidas, ó Pai, pedindo a Ti que nesta noite venha falar em nossos corações, venha, Senhor, nos comportar através da Tua palavra, mostra-nos, Senhor, as razões de nós estarmos aqui reunidos no Teu nome, ó Pai. Nós nos reunimos porque amamos a Ti, amamos a Tua palavra e precisamos, Senhor, do Teu agir, do Teu fluir, precisamos, Senhor, do Teu tocar sobre a vida de cada um de nós. Pai, toca-nos, Senhor, com Teu poder, toca-nos, Senhor, com Tua graça e com a Tua unção e faz, Senhor, diferença em nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que abriu aí no livro de Ezequiel, Ezequiel 28, capítulo 11, nós vamos ler esse texto, mas um pouco antes desse texto, eu quero lembrar você que Gênesis, capítulo 1, eu vou ler, não precisa abrir, procurar não. Eu vou ler o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, só para nós tirarmos uma conclusão. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero falar sobre esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tem tradução que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra e viu que era bom. Tem muita tradução que está assim: e viu que era bom. Então, se Deus criou os céus e a terra e viu que era bom, né? E o versículo 2 vem dizendo assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer que, se quando Deus criou, era, né, os céus e a terra, e viu que era bom, porque era bom. Porque no segundo, no terceiro versículo, já vem Deus reformando, né? Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e assim foi em diante. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer esse intervalo, que se Deus fez, criou a terra e viu que era boa a terra, agradou da terra, porque a terra era perfeita. Não era trevas, não era cheia de água, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus criou a terra. Então, houve alguma coisa, esse intermédio do versículo 1 ao versículo 2. Né? E lá em Ezequiel 28, capítulo 11, né, fala, né? Muita gente já diz que, muita gente fala assim, mas o profeta está falando com o rei de Tiro. Realmente, aqui essa lamentação, né? Lamentação sobre o rei de Tiro. Realmente, o profeta Ezequiel, Deus mandou ele até o rei de Tiro para falar, abrir uma lamentação contra o rei de Tiro, contra o rei de Tiro. Né? E aqui diz a palavra, vamos ler o texto agora. E veio mais a minha palavra do Senhor dizendo,
filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o torpázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o caboclo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Você pode ver isso aqui, né? A lamentação foi contra o rei de Tiro, mas não contra o rei de Tiro. Era o rei de Tiro que estava lá, o profeta foi falar com o rei de Tiro, mas a lamentação contra o rei de Tiro era corrigindo quem estava agindo na vida do rei de Tiro. Tiro estava agindo conforme Satanás, né? Lúcifer agiu. Ele estava trabalhando da maneira que Lúcifer trabalhava. Quer dizer, Lúcifer estava trabalhando na vida do rei de Tiro. Por isso que veio isso. Porque aqui diz a palavra, estava no Éden, jardim de Deus. No Éden, jardim de Deus. E o rei de Tiro foi na segunda parte do mundo. No segundo, bem depois da Arca de Noé. O Éden, o jardim do Éden foi lá no começo. Do jardim do Éden até a Arca de Noé foram 2000 anos. Da Arca de Noé até Jesus foram mais 2000 anos. Quer dizer que o rei de Tiro está bem longe do jardim do Éden. Então, Deus mandou o profeta Ezequiel ir falar com o rei de Tiro, mas repreendendo Satanás que estava agindo na vida do rei de Tiro. Satanás estava agindo na vida do homem. O rei de Tiro estava agindo igualzinho Satanás agia, Lúcifer agia no paraíso, quando ele estava no Éden. O primeiro Éden foi criado para Lúcifer. Né? Por isso que ele dominava, e estava sobre ele todas as pedras preciosas eram dele. Lúcifer andava por essa terra e não colocava o pé na terra, ele andava sobre tapetes de pedras preciosas. Ele era o anjo perfeito de Deus. Ele era o anjo quase mais bonito que Deus criou. A melhor criatura de Deus era ele. O que tinha mais sabedoria, Deus deu a ele toda sabedoria, todo entendimento, deu tudo, para que ele dominasse e cuidasse de todas as coisas. E Deus fez a terra e deu para ele. Deus criou a terra e viu que era bom. Criou Lúcifer e pôs sobre ela. Deu a terra para ele. A terra era dele. Ele que cuidava, ele que administrava, ele que fazia todas as coisas. Que preste bem atenção. Porque, toda pedra preciosa era dele. E diz aqui também, os pífaros e tambores estavam nele. No dia que ele foi criado, também foi criado os pífaros e tambores. Quer dizer, os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais. Quer dizer que Lúcifer e seus anjos tocavam instrumentos, tocavam músicas. Né? E Deus criou a música. Por que Deus criou a música? Porque a música agrada a Deus. O louvor agrada a Deus. O louvor levanta o astral de Deus a cada dia. Enquanto nós estamos aqui cantando o hino, louvando, adorando, nós estamos procurando levantar o astral de Deus. Porque nosso pecado, a nossa ignorância aborrece a Deus. As nossas falhas aborrecem a Deus.
e nós estamos cantando algum hino, nós estamos louvando o Senhor de coração, e isso agrada a Deus. É importante um homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, sempre estar cantando um hino, sempre estar entoando uma canção, mas voltada para Deus. Mas voltada para Deus, porque para agradar o coração de Deus, para alegrar a Deus, que o louvor, né? Um louvor quer dizer, louvar quer dizer engrandecer, certo? Quer dizer que a música engrandece a Deus, coloca o tamanho de Deus. Isso foi que Deus criou. Quando Deus criou a terra e viu que era boa, ele colocou Lúcifer naquela terra, nessa terra que deu para ele. Ó, versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito Lúcifer era nos teus caminhos, desde que ele foi criado, até o dia que o pecado apareceu no coração dele. O primeiro pecado, né? O primeiro pecado, né? Foi gerado em Lúcifer. Foi gerado em Lúcifer. Né? Então, o pecado não é do homem. Lúcifer, ele é o pai do pecado. Foi dele que foi gerado o pecado. Ao versículo 16: na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei fora do... Porque te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. E, ó querubim perfeito entre pedras apojadas. Então, Deus, quando viu o pecado, ele falou: você era perfeito. Eu te fiz com todo carinho. Fiz o mais bonito, te fiz o mais poderoso, te fiz tudo. Confiei, né, a minha criação nas tuas mãos, porque ele é que administrava tudo. Tudo. Lúcifer, ele tomava conta de tudo. Tudo sobre essa terra. Os seres viventes dessa terra, na época, ninguém procurava a Deus, ninguém se prostrava a Deus, procurava Lúcifer. Tudo era ele que resolvia, é tudo resolvido por ele. Deus descansava e Lúcifer cuidava da terra. Foi por isso que subiu a ignorância no coração de Lúcifer, a soberba. Eu, não, peraí, eu estou cuidando de tudo aqui, tudo está nas minhas mãos, tudo é meu, Deus tudo deu, Deus deu tudo para mim. Né? Agora eu vou ficar fazendo aqui e prestando conta a Deus, se é tudo eu. Olha onde chegou o coração de Lúcifer. Ao versículo 16, vou ler novamente. Na multiplicação dos teus comércios, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras alforjadas. Ele era o querubim protetor e andava entre pedras preciosas, pedras alforjadas. Ao versículo 17: elevou o teu coração por causa da tua formosura, por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era sábio, era bonito, era sábio e era perfeito. Por terra te lançarei diante dos reis e pus para que olhem para ti. Então, a hora que Deus decidiu a lançar Lúcifer por terra.
Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumi a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ao versículo 19: Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Né? Então, diante dos homens, ou tudo da terra, quando ele fala no diabo, fala em Satanás, né? Todo mundo espanta. Né? Todo mundo espantado, ninguém quer saber dele. Mas faz a vontade dele, né? Tudo que comete o pecado, tudo que faz a desobediência à palavra de Deus, faz a obra de Satanás, não faz a obra de Deus. Então, o povo, nós nos espantamos com Satanás, ficamos assustados com ele, mas, né, indiretamente, fazemos a vontade dele. Né? A nação faz a vontade de Satanás. Por que faz? Por causa do pecado. Tudo que é pecado, tudo que. O pecado é tudo que é errado, contrário, certo? De Deus. Né? Tudo que é contrário de Deus é pecado. Então, e é o que nós mais fazemos. É o que nós mais fazemos. É o que eu sempre falo. Não adianta falar que tem um homem santo, que tem isso. Não existe homem santo sobre essa terra. Santo nessa terra só passou um, que é Jesus Cristo. Nós somos todos pecadores. Então, por isso que eu estou aqui para explicar, ensinar, porque existe Jesus para perdoar os nossos pecados. Por isso nós temos o direito à vida eterna, porque Jesus veio nos comprar para nos dar a vida eterna, porque o contrário, não existiria salvação. Se Jesus não viesse à terra para nos comprar, pagar o nosso preço, não existiria salvação. Estavam todos perdidos. Todos. Mas é que está o espanto do povo. O espanto do povo. Só que o povo faz Satanás de chifre, rabo e tudo mais. Certo? Mas a Bíblia diz que ele é bonito. É a sua formosura, a sua sabedoria. Ele é sábio e formoso. Ele é bonito. E o povo fica desenhando ele feio e fica todo mundo com medo da feiura dele, que é pintado, né? A turma pinta ele feio. E ele não liga para isso. Enquanto está olhando ele feio e com medo dele feio, ele parece bonito para você e te dá calote. Né? E você acredita. Porque ele vem bonitão, cheio de conversa, ele é sábio. Né? Ele dobra qualquer um. Ele dobra qualquer um. Qualquer um cai no papo dele. Mais fácil acreditar na voz dele que na voz do Espírito de Deus. Mais fácil você dar ouvido porque o diabo sopra no seu coração, porque tudo que ele sopra no seu coração é o contrário de Deus, e você dá ouvido para ele. Né? E o que Deus fala no seu coração, impossível, não, isso aí não é isso não. Né? Pensamento bobo meu, né? Ainda é capaz de repreender aí, não, sai pensamento bobo, porque o Espírito de Deus está falando no seu coração. Mas quando Satanás chega com as mentiras dele, você vê, é mesmo, é verdade, né? Porque ele conhece o seu ego. Satanás conhece o seu ego e vai falar merda em cima do seu ego, do seu intelecto, do seu psicológico. É isso que ele vai fazer. Vai para destruir você. Por que ele vai destruir você? Porque você é imagem e semelhança de Deus. E ele é inimigo de Deus. Ele não pode atacar a Deus, ele ataca você, que é imagem e semelhança de Deus. E assim Deus lançou ele fora do paraíso. Né? Mas como que Deus lançou ele fora do paraíso? Né? Então vamos mais um pouquinho para frente aqui. Ó.
Isaías 14, 12. Não precisa nem abrir, certo? Só presta atenção e depois você olha, né? Isaías 14, versículo 12. Isso aqui, ó, como diz aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: Eu sou, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, à banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O coração dele onde chegou? Ele chegou num ponto que ele falou, não, eu faço tudo, eu comando a terra, todas as coisas comigo, tudo que acontece aqui, tudo que reina, que anda sobre a terra vem a mim, ninguém vai a Deus, tudo vem a mim. Então, eu vou subir as mais altas nuvens, acima do trono do Todo-Poderoso, e edificarei o meu trono. Né? Edificarei o meu trono. E serei semelhante a Deus. E esse era o plano dele. Esse é o plano dele. Quando ele criou esse plano, ele juntou os anjos dele aqui na terra e falou, agora vão lá afrontar a Deus. E foi todos lá afrontar a Deus. E foi lá. Ele saiu daqui da terra, foi para lá, achando que ele ia ser vitorioso. Ele foi achando que ia ser vitorioso. Né? Ele achou que ia ser vitorioso. Mas foi a pior derrota que ele teve na vida. Porque Deus o lançou por terra. Deus o lançou por terra. Tem o Lucas 10, 18. Vou ler aqui um pedaço aqui de Lucas 10, 18. Só para você ver uma coisa. Ó, Jesus, quando ele deu a tarefa para o ano 70, né? Que sai de 2 em 2, e pregando o evangelho, expulsando os demônios e tal, né? Então ele deu a tarefa para os 70. E os 70 saíram. Quando voltaram felizes, dizendo, mestre, no teu nome, até Satanás nos respeita, até Satanás nos obedece, até os demônios obedecem. E Jesus olhou para eles e disse, olha, não se alegra com isso não. Ele disse, do versículo 18 aqui, 10, 18, ele diz assim, para os discípulos deles assim, ele disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eles viram tanta maravilha e voltaram tão felizes, falaram, não, que isso? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. E não me alegro com isso, não. Então, quer dizer, Jesus, né, viu Satanás cair do... Foi a hora que ele foi lançado por terra, que Deus lançou por terra. Por que ele foi lançado como um raio para a terra? Você sabe como é que o raio cai, né? É uma faiscada. Deus lançou com a sua própria mão Satanás, que se Deus empurrasse ele, ele não ia cair, porque ele tem anjo, ele tinha asa. Ele tem asa, ele pode voar. Então Deus lançou ele com toda a força sobre a terra, que não deu tempo dele bater a asa. Certo? E nem os anjos dele, nem a corja dele, caiu tudo, foi um estrondo. É o que a turma chama de Big Bang. Né? Quando a luz foi jogada sobre a terra. Esse foi o Big Bang. Ele, com seus anjos, foi lançado como um raio lá de cima. Bateu na terra, explodiu tudo. Estrondou tudo, abalou tudo. Isso foi um Big Bang. O Big Bang que eles falam só não passa disto. Quando Lúcifer foi jangado por terra. Mas ele caiu aqui e destruiu tudo que tinha.
Não foi criado, não. Não foi o Big Bang que criou nada, não. Né? Foi Deus que começou a reformar a terra, fez o homem, multiplicou e encheu a terra novamente. Né? Então, o Big Bang foi destruição, né? A queda de Lúcifer sobre a terra. E isso é a passagem que tem no começo da Bíblia. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra e viu que era bom. Se ele viu que era bom, ele colocou alguém para conduzir. E esse alguém se corrompeu. E essa corrupção levou a tudo isso. Né? Aí Deus aproveitou que o rei de Tiro estava agindo da mesma maneira que Lúcifer tinha agido. Se você pegar a passagem aí de Ezequiel e for ler, você vai ver que o rei de Tiro estava agindo da mesma maneira que Lúcifer agiu. Né? E por a passagem de Isaías que fala, né, do filho da alva, né? Filho da alva, 14:12, né? Diz aqui, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. É outra coisa que nós temos observado na nossa vida, né? Certo? Temos que observar isso aí. Satanás traz o nome de estrela da manhã. E Jesus também traz o nome de estrela da manhã. Né? Ó estrela da manhã, filho da alva. Né? Como caíste do céu. Não. Quer dizer que Jesus desceu do céu e Satanás caiu do céu. Certo? Ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, né? Tu que debilitava as nações. Está escrito que eu estava falando? Tu que debilitava as nações, tu que cuidava das nações. Tu que regia as orquestras das nações. Que todo instrumento musical era dele. Ele que regia a orquestra das nações. Ele era regente. Ele tinha a orquestra, ele tinha os instrumentos musicais na mão dele, tinha o ouro, a prata, sardônica, enfim, pedras preciosas, tudo na mão dele. Todo poder, todo direito estava com ele. Né? Enfim, né? Acabou tudo nisso que nós estamos vendo aqui. No famoso Big Bang, que o mundo diz. Que tudo apareceu através de um Big Bang. Tudo foi destruído através de um Big Bang. E Deus começou a renovar. No versículo 3 da Bíblia, de Gênesis, aí Deus começa a renovar. Aí com Deus começa a dar vida, as coisas, separação da água, enfim, Deus começa a preparar o jardim do Éden novamente. Deus começa novamente a preparar o jardim do Éden. E fez o homem e deu a terra, assim como deu para Lúcifer, tomou de Lúcifer e agora deu para o homem. E o que o homem fez? Devolveu para Lúcifer. E hoje, Lúcifer que governa essa terra. Nós somos aqui o povo de Deus, mas não somos deste mundo. Este mundo jaz o maligno. O mal jaz nesse mundo. E o maligno é Satanás. Você que serve a Deus, você não é deste mundo, você é do céu. Você tem que lutar, porque um dia você vai ter que voltar para lá. Agora, se você se corromper com essa terra, você vai ficar nessa terra. No maligno, junto com o maligno, porque a terra jaz, ele descansa ele. Então, por quê? Porque Adão pecou e, não pecando ele pecar, ele devolveu a terra para Lúcifer, porque ele queria a terra dele de volta. Certo? Que Deus fez, deu para ele. Tomou dele e deu para Adão. Ele falou, não, quem ganhou primeiro foi eu. Certo? Então ele queria a terra para ele. E foi enganar Adão. Lúcifer pecou e não teve perdão, porque ele gerou o pecado dentro dele. E Adão não. Adão não gerou o pecado dentro dele. Adão foi enganado.
Lúcifer enganou Adão. Enganou a Eva e enganou Adão. Certo? Então, ele caiu de boca aberta, né? Como todos os homens, né? Boca aberta mesmo. Mas tá aí a razão de nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus e procurando a maneira de entender as coisas de Deus. Então, quando alguém falar para você da criação da Terra, da queda de Lúcifer, você já tem uma noção. Tem uma noção, né? Que Lúcifer trabalhou, a terra era dele, né? E nós perecemos sobre essa terra porque Adão devolveu, quando Adão pecou, foi mesmo que pegar a terra, a escritura que Deus deu para ele, devolveu para Lúcifer, a terra para você. Né? Deixou de ser servo de Deus e passou a ser servo de Lúcifer. Por que Adão deixou? Adão resolveu, voltou novamente a buscar a Deus 300 anos depois. Quando ele passou por muita dificuldade, as coisas apertaram, que viu que muita morte, muita matança, muito sangue sendo derramado, ele lembrou do Deus Altíssimo. Aí dobrou o joelho, invocou o nome do Senhor, e o Senhor ainda teve misericórdia dele ainda. Por isso nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Lá no Éden, depois do Éden, e Jesus Cristo, que ainda veio em carne para pagar o nosso preço. Para você ver que nós estamos aqui realmente pela misericórdia de Deus. Mas não esqueça que o diabo é bonito. Não fique esperando ver um diabo feio que você nunca vai ver. Você vai ficar querendo ver e não vai ver. Certo? E ele vem bonitão e te engana. Né? Então, tudo depende de você. As coisas estão em tuas mãos, em nossas mãos. Certo? Nós temos que fazer as coisas acontecer conforme a vontade de Deus. Não é esperar Deus fazer, não. Tem que não. As palavras dizem assim, eu vou lutar assim, porque eu é que tenho que fazer as coisas acontecer. Eu que tenho que fazer. Milagre acontece, acontece. Mas se você ficar de braços cruzados, milagre nenhum acontece. Você tem que agir. Deus só trabalha em cima de ação. Você age, Deus reage. Você faz, Deus completa. Agora, se você tiver braço cruzado e não fazer nada, Deus também não faz nada, não. Deus não ajuda preguiçoso, não. Deus não trabalha em lugar de preguiçoso, não. Mas você vê o cara ir lá de boa vontade, tá lá com fé, vou fazer. Deus entra no meio, vai lá e faz e acontece. Assim como o Lúcifer fez, né? Ele fazia e Deus abençoava ele. Ele fazia e Deus honrava. O dia que ele achou que tudo era dom dele, tudo era capacidade dele, olha o que deu. Certo? Então nós não somos capazes de nada. Tudo que nós fazemos acontece o melhor porque Deus trabalha sobre o nosso trabalho. Deus trabalha sobre o nosso trabalho. Certo? Então, vamos trabalhar. Vamos fazer com fé e ter a certeza de que a obra não foi nós que fizemos. A obra é Deus. Certo? Eu não sou capaz de curar ninguém. Mas se eu orar em nome de Jesus para a pessoa tomar posse, ela será curada. Certo? Eu não sou capaz de expulsar do demônio de lugar nenhum. Mas se eu, em nome de Jesus, se eu mandar ele sair, ele sai. Não foi que os 70 vieram se alegrando diante de Jesus? Em teu nome, Senhor. Né? Os demônios obedecem, respeitam. Né? É isso aí. Então o demônio te respeita. Desde que você usa o nome de Jesus com fé e certeza. E certeza. Se você chegar no demônio com medo, em nome de Jesus, ele não vai sair, não. Você está com medo dele, está falando o nome de Jesus, mas está tremendo de medo. Você tem que chegar com autoridade, porque o nome de Jesus é autoridade.
Está com dor de cabeça? Coloca a mão na cabeça, em nome de Jesus, saia. Pronto, é a autoridade, você tem que mandar, ela tem que, a enfermidade tem que sair. Ela não pode ficar na sua vida. A enfermidade não é sua e nem de Deus. A enfermidade pertence a Satanás. Toda doença é dele. Você quer uma prova? Olha para uma pessoa que está aí pengando e está no leito de enfermidade, toda torcida, tudo. É. Quando a pessoa morre, vai no velório para você ver. Satanás sai e a pessoa volta ao normal. Você olha o corpo lá, parece que está dormindo. E quando estava enfermo, você ia visitar, parecia que estava feio, torcido. Por quê? A enfermidade não é de Deus. É a própria enfermidade. Né? A própria enfermidade. A enfermidade é Satanás. Ele é a doença. Ele é a dor. Deus criou o homem para viver eternamente. Deus te fez para viver eternamente. É o pecado que destruiu o homem, que nos leva à morte. Quando Deus criou o homem, ele disse: olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Certo? Mas é duas mortes, é a morte espiritual e a morte física. Certo? Duas mortes, a morte física e a espiritual. Então, não era para ter nenhuma das duas mortes, não era para existir sobre a vida do homem. Deus criou o homem para reinar nessa terra eternamente. Mas estamos aqui, sujeito à morte a qualquer momento. Por quê? Somos pecadores. Né? E não adianta você falar que pode achar um homem santo nessa terra, que não vai. Que se eu fosse santo, eu não estaria aqui, Deus teria me arrebatado, assim como arrebatou Elias, arrebatou Enoque, né? Se eu não tivesse pecado. Está aqui na terra, é pecador. Se está aqui na terra, é pecador. Não tem essa. Não existe santo. Homem santo, não. Em lugar nenhum. Existiu Jesus. O único homem santo que pisou nessa terra. Amém? Então, a graça e a paz estejam sobre a vida de todos. Espero que vocês tenham se deleitado nesta palavra. Procure entender melhor, se possível, volta a ler, né? Volta a ler, volta a assistir novamente esse vídeo, vai ficar no YouTube, certo? Se procura lá Benedito Ribeiro, você vai achar. Então, vou estar sempre por aí com as mensagens, tem diversas mensagens, né? Eu já preguei uma mensagem semelhante a essa, não essa, mas semelhante a essa, porque eu vi coisas que precisava também ser passada, né? Tem palavra, tem mensagem que eu já preguei, às vezes eu volto não com a mesma mensagem, mas completando algo que ficou para trás, né? Porque eu gosto que você aprenda, eu quero que você aprenda, que você dê ouvido para amanhã você não perecer, para amanhã você não perecer. Esteja atento com as coisas para que você não venha perecer tanto, porque essa terra é perecível. Todo mundo está sujeito à guerra, apanhar, bater e enfim, a morrer. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas vamos procurar uma posição certa para a nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de todos e que a graça de Deus seja derramada sobre o seu coração, a unção sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, eu declaro vidas abençoadas, guardadas e protegidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? E até a próxima.